Bom dia. Estamos aqui ao vivo na TV 247, hoje entrevistando um presidenciável, o senador Álvaro Dias, eleito pelo PSDB, mas hoje senador pelo Podemos do Paraná. Quem me entrevista é Alex Sonic e eu, Leonardo Atush. Bom dia, senador, tudo bem? Oi, bom dia, Léo, bom dia, Alex, às ordens aqui. Muito obrigado aí por aceitar nosso convite, por vir falar aqui à TV 247. Nossa intenção é falar com todos os presidenciáveis. Já entrevistamos, quer dizer, o presidente Lula recentemente na caravana pelo Nordeste, já também entrevistamos o Ciro Gomes, antes dessa fase mais recente da TV, mas vamos estar sempre ouvindo todas as forças do cenário político. Eu queria começar, senador, fazendo uma pergunta, quer dizer, relacionada ao impeachment, que nós aqui no 247 tratamos como um golpe parlamentar contra a democracia brasileira, e o senhor votou favoravelmente a ele, né? A pergunta que a gente sempre faz é a seguinte, quer dizer, bom, com o impeachment ou o golpe, quer dizer, uma presidente eleita foi afastada, cassada, 54 milhões de votos, não é contraditório, quer dizer, o senhor se apresentar como candidato, pedir votos depois de uma situação em que a democracia, em tese, foi violentada? Olha, nós temos a contabilidade criativa, que, sem dúvida, é uma inovação desse tempo, tido pelo país, e, portanto, a interpretação da legislação pode ser também criativa. A interpretação da Constituição, especialmente. É uma questão de interpretação. A meu ver, nós cumprimos a Constituição. O grande equívoco foi fazer o impeachment pela metade. Eu desejava e defendia, e foi até talvez a causa principal do meu afastamento do PSDB, eu defendi o impeachment completo. Se havia razões para o impeachment da presidente, razões haviam também para o impeachment do presidente Michel Temer, como estão postas hoje mais do que nunca. É por essa razão que eu discordo da Câmara dos Deputados, que não acolheu a primeira denúncia, discordo do presidente Rodrigo Maia, que não acolhe pedidos de impeachment do presidente, porque nós temos que agir com coerência. Se houve razão para o impeachment de Dilma, e no meu entendimento houve a razão agora para o impeachment também de Michel Temer. Mas o senhor não diria, quer dizer, bom, vamos imaginar, então vamos aceitar esse argumento das razões. Não seriam argumentos muito mais frágeis do que aqueles que pesam hoje em relação ao Temer? Por exemplo, quer dizer, contra o Temer se fala de corrupção, obstrução judicial, comando de organização criminosa, e contra Dilma se falava de pedaladas fiscais. Não é, por exemplo, quer dizer, alguém ser condenada com a pena máxima por uma questão pequena? Olha, na verdade, valeu-se das pedaladas para o impeachment. Mas, à época, também eu discordava dessa estratégia, porque entendia que cabia a inclusão de outros desvios praticados. Eu me referia ao conjunto da obra. Evidentemente, o 247 não concordava comigo. Continuamos não concordando, mas enfim, só... Mas isso é democracia. Quer dizer, o Corinthians tem que jogar no campo do Palmeiras, às vezes. Por isso que eu estou aqui, jogando no campo do 247. Não é? O Corinthians joga no campo do São Paulo do Corinthians, enfim. Nós temos a democracia. Não é? Claro. Na verdade, havia sim uma seleção de fatos que justificavam o impeachment, não apenas as pedaladas. As pedaladas por si só, tecnicamente, isso foi discutido. Acho que hoje seria voltar a esse assunto, essa discussão técnica sobre a questão das pedaladas. Acho que nós perderíamos o tempo, porque temos outras questões mais recentes, mais novas. A gente vai falar desses pontos todos. Na verdade, as razões existiam para o impeachment em função das pedaladas tecnicamente, mas o que eu desejava era a inclusão de toda a seleção de equívocos que, à época, nós denunciávamos. E, obviamente... Agora, senador, desculpe interromper. Pois não. Eu queria primeiro elogiá-lo por essa atitude. O senhor pode discordar de nós podemos discordar do senhor, mas nada impede que nós conversemos. E essa que é a essência da democracia que as pessoas muitas vezes esquecem. Conversar e confrontar, claro, disputar, enfrentar. Enfrentar. E tanto nós podemos
convencer o senhor de algumas coisas que o senhor tem outra opinião, como Alex, vice-versa. É para isso que a gente conversa. Que nos acompanham, né, nesse momento, que aqui ninguém está fazendo concessão a ninguém. Claro. Eu vou aceitar todos os convites para debater. Claro. Eu acho que eu não tenho o direito de me acovardar. Claro. Pode ser no campo oposto, pode ser no campo que me repele, que me repudia. Eu tenho que estar presente. Perfeito. Se eu quero ser digno do apoio das pessoas, daqueles que confiam em mim, daqueles que concordam com as minhas ideias, eu tenho que ter coragem para enfrentar os eventuais adversários, não é? Ou até em alguns pontos, Mas isso sempre, é lamentável, mas existem até os inimigos, não só adversários. Mas no nosso caso, só pontuando, Alex, sempre dentro de um espírito de cordialidade, de respeito, isso é evidente. Claro. É evidente. Então, só para complementar, eu queria dizer o seguinte, a nova república, né? O senhor disse muito bem, que aliás o primeiro comissão da direta já foi na sua cidade, Curitiba, né? Vamos falar disso mais tarde. A primazia de comandar o primeiro comício das a nova república teve a inteligência de considerar que a direita e a esquerda têm que conviver no mesmo governo, porque elas representam tendências que existem no país. Então não se pode ignorar nem a esquerda nem a direita. A Nova República conseguiu isso. E até o governo da Dilma, isso se manteve, né? O Lula manteve também esse acordo. Pluralistas, enfim. Sim, claro, porque é o país. E a Dilma manteve. Me parece que o Temer é que rompeu isso. O senhor concorda com essa visão? Eu não creio que seja pragmático, que talvez seja caminho de eficiência, você reunir adversários no mesmo governo. Mas você pode reunir as ideias, os valores, as virtudes de um lado e do outro. Somar para caminhar adiante. É essa a pregação que eu procuro fazer. À esquerda existem grandes teses. A área social, os programas sociais, a necessidade de redução das desigualdades sociais, das desigualdades regionais, a necessidade de uma melhor distribuição de renda. São teses que, consideradas à esquerda, mas que podem perfeitamente ser acolhidas por todos, e devem ser acolhidas por todos. À direita, da mesma forma, o enxugamento do Estado, o Estado ideal, não o Estado mínimo, mas o Estado ideal, o Estado não intervencionista, mas o Estado que protege os setores menos organizados em determinados momentos, o Estado que não é perdulário, que não estabelece paralelismos desnecessários, enfim, um Estado eficiente, não gastador, que sabe aplicar os recursos com competência, estabelecendo a correta relação entre custo e benefício do gasto realizado. Isso podem considerar tese da direita, mas se for tese da direita, eu acolho. Portanto, ninguém é proprietário de tese alguma. As circunstâncias determinam que o povo brasileiro não quer rótulos, ele quer solução para os seus problemas. E é isso que nós estamos buscando. E para encontrar solução, se tivermos que ir nos abeberar, nos matar a nossa sede lá no poço da esquerda, vamos lá. Se for necessário e beber a água no poço da direita, vamos lá buscar esta água. Na verdade, nós temos que caminhar adiante. O Brasil está vivendo um momento dramático, né? Há uma tragédia política, uma crise moral, uma crise econômica, crise social, a crise política como carro-chefe de todas as outras. Nós temos que avançar, superar essas dificuldades, tirar o país desse mar de dificuldades, né? e avançar. Por isso, superando essas divergências, certamente nós caminharemos adiante. O senhor vai se colocar, então, como uma candidatura de centro? Basicamente, eminentemente... Pois é, eu tenho até dificuldade de colocar também esse rótulo, né, de centro. Alguém me disse outro dia, você é a quarta via. Então, fala-se muito em terceira via, alguém diz, não, você é a quarta via. Eu espero que as pessoas coloquem o rótulo. Eu vou agir de conformidade com o feeling que eu posso ter, que devo ter pela experiência. Aliás, é um momento de se valer da experiência. A história do novo hoje, ela contrasta com a realidade que nós estamos vivendo.
as dificuldades se agigantaram de tal forma que é preciso valorizar a experiência. Por isso que a pesquisa mostra que a população é inteligente. Essa última pesquisa do Datafolha diz que as prioridades da população são experiência administrativa e passado limpo, ou coragem para combater a corrupção. Então, são 2 pontos essenciais. E nós imaginamos poder vestir essa carapuça, porque tivemos uma experiência no Executivo, né? Governador. Terminei o mandato com 93% de aprovação. E o combate à corrupção que travamos ao longo dos últimos anos nos deu quase 80% de votos agora na eleição do Paraná para o Senado, uma votação histórica, a maior votação proporcional da história do país para o Senado da República. Então, eu creio que há necessidade de atender a expectativa da nação. E essa é a expectativa. Está buscando a experiência administrativa e combate à corrupção, ou seja, a exigência da ética, da postura ética, como condições indispensáveis para o voto. Quando o senhor fala em beber no posto da esquerda e beber no posto da direita, houve até um comentário, o Álvaro é volúvel. Mas antes disso eu vou lhe perguntar uma coisa. O que o senhor aproveita do governo Lula, por exemplo? Quer dizer, o que o senhor enxerga de positivo no governo Lula e no governo Dilma? Olha, na verdade, houve uma ampliação dos recursos para a área social. E nós temos que considerar, se o artista tem que estar onde o povo está, o governante tem que estar onde está o sofrimento do povo. Em primeiro lugar, onde está o sofrimento. Então é evidente que a prioridade é a área social. Nós temos que valorizar a área social. Obviamente, eu não admito que se apropriem de feitos anteriores, como se afirma, retiramos milhões da miséria. É preciso reconhecer que houve uma base, houve preliminar para que as pessoas pudessem ascender socialmente, melhorar o padrão de vida, se alimentar melhor. Isso se chamou Plano Real. E não é o plano de um governo, foi o plano de uma nação. A população participou para que o Plano Real pudesse ser bem-sucedido. Então, nós não podemos nos arvorar em proprietários de determinados feitos, porque eles devem ser compartilhados. Mas, sem dúvida, houve um aumento de investimentos na área social, em programas já existentes, não houve inovação, mas houve um aumento dos investimentos. Se o senhor for olhar, por exemplo, a questão do Bolsa Família, quer dizer, ele ganhou pelo menos, quer dizer, um foco maior, quer dizer, uma... Não, para pior, né? Porque antes era o Bolsa Escola, que agregava mais, que valorizava mais o investimento, porque estimulava a educação. A criança era motivada a ir para a escola, a família era motivada a colocar a criança na escola. Então eu preferi o Bolsa Escola, que começou em Campinas, com o Grama, passou pelo Cristóvão Buarque lá em Brasília e depois ganhou dimensão no Brasil todo. Aliás, aqui no Brasil se discute quem é proprietário desse o Bolsa Família ou Bolsa Escola, né? Não somos proprietários, isso veio de fora do Brasil. Senador, isso veio de fora do Brasil. Senador, o senhor está falando de um PSDB, né? De uma certa época, né? Exato. Porque, o que aconteceu com o PSDB para ele se transformar no que é hoje? Ele repetiu o fenômeno das siglas brasileiras, né? Porque de quando em vez me acusam de ter mudado de partido várias vezes, né? Eu digo, eu nunca mudei de partido. Se espantam, como não mudou de partido? Foi do PMDB, aí foi PSDB, PDT, voltou PSDB, PV e agora Podemos. Como não mudou? Eu digo, não mudei. Eu mudei de sigla à procura de um partido e até hoje não encontrei. Hoje eu me encontro num movimento chamado Podemos, que pode se tornar um partido um dia. Eu não garanto, espero que se torne um partido. Vamos depender dos que aderirem ao projeto para que ele se transforme verdadeiramente num partido político. Mas hoje não temos no Brasil. E o PSDB igual. Cartorial, de cima para baixo, decisões impostas, nada de exercício da democracia internamente.
É a partir do momento em que comecei a conflitar mais com as decisões do partido, quando não podia mais responder pelo partido, e era sempre indagado em nome do partido, porque tinha sido líder da oposição no Senado, e a imprensa sempre me indagava. E o PSDB, o que pensa disso? Eu dizia, olha, não posso mais falar em nome do PSDB, porque penso diferente. E a questão do impeachment foi essencial, porque a minha postura era outra. Não era a de aliança com Eduardo Cunha, com PMDB. Era de uma posição que até pudesse ser solitária, mas era a fixação do pensamento político naquele momento. A saída que Qual era o nosso eleição lado? Naquele momento? Hein? O senhor defendia a eleição naquele momento? Sim, eu defendia o impeachment completo, que teria como consequência a eleição direta. Direta, não indireta. Não indireta. Se nós decretássemos o impeachment de Dilma e Temer, nós teríamos a convocação de eleição direta. E o senhor acha que os tucanos é que impediram essa via? Foi fundamental a posição eles se associaram, tucanos? sim, eles se associaram ao PMDB, consideravam que sem o PMDB o impeachment não ocorreria, e o que se viu é que repete-se o fenômeno da cultura política brasileira. Os políticos, como manada de elefantes, correm para a sombra do poder, o desejo de assumir o poder, né, a qualquer preço. É isso que se verificou. Agora, muitas pessoas aqui nos comentários, e isso evidentemente se dá em função do nosso público que vê o impeachment como golpe, Exato. Estão chamando de golpista. Quer dizer, como é que o senhor responde a esse rótulo também? Quer dizer, apoiou o impeachment é golpista? Com a maior tranquilidade. Eu acho que, democraticamente, eu respeito opiniões. Como eu disse, a interpretação também é criativa. Eu interpreto a Constituição com muita sinceridade. Como agora. Eu interpretei naquele momento a Constituição e via razões para o impeachment. Ponto final. Aqueles que não viram razão para o impeachment merecem o meu respeito. Eu não os chamo de golpistas ao contrário, golpistas às avessas, né? É evidente, não vou cair naquela discussão agora aqui, de que golpe foi o assalto aos cofres públicos do país. Esse que foi o golpe, o grande golpe, né? A Operação Lava Jato agora está desvendando. Mas se o senhor soubesse o que aconteceu, o que está acontecendo, o senhor apoiaria o impeachment assim mesmo? Porque o que aconteceu de um ano para cá foi uma tragédia para o país. Né? Não, mas aí é uma questão de coerência. Eu teria que apoiar da mesma forma. Como apoio hoje a denúncia contra o presidente Temer, que pela primeira vez na história do Brasil, um presidente da República, no exercício do mandato, é denunciado, é réu. E mais, é denominado chefe de uma organização criminosa. Eu nunca imaginei, O senhor acha a denúncia consistente? Eu acho consistente, forte juridicamente. Quando eu vi o ministro Barroso lendo no Supremo Tribunal Federal a seleção de provas que o procurador-geral Rodrigo Janot pensou a denúncia, eu fiquei impressionado. Há uma seleção de provas. Não há como afirmarem irresponsavelmente que não há provas. É abusar da ingenuidade e da boa-fé das pessoas. As provas estão postas. Há um elenco de provas materiais, documentais, 15 delatores. Ora, o que querem mais? Então afirmem que não aceitam a correção, não querem a mudança, estão pregando a moralização da atividade pública apenas pelo discurso, para iludir as pessoas, porque, na realidade, nós não temos alternativa neste momento. Mas, senadora... Se a população brasileira, de forma esmagadoramente majoritária, quer o afastamento do presidente, a Câmara dos Deputados não tem o direito de não acolher essa denúncia. Eu quero emendar num ponto levantado pelo Alex, que é essa questão. Se o senhor soubesse que a gente sairia daquela situação para essa, por quê? Quer dizer, a presidente Dilma ela é reconhecida como honesta pela maioria dos adversários, pelo menos. O Temer, ele é
Até a gente publicou um vídeo outro dia que dizem que ladrões Agora, assaltam um caixa eletrônico e prestam homenagem a ele. Fica difícil reconhecer a honestidade, me desculpe. Não. Mas aí... O senhor pode discordar, mas assim, não, do ponto de vista pessoal, ela aparentemente ela não enriqueceu. Não pode dizer que a maioria dos adversários, não. Alguns dos adversários. Ok, então o senhor pode Eu argumentar. não estou entre esses alguns. Okay. Eu estou entre a maioria que não considera honesto mas o senhor acha que ela aquele enriqueceu governo. Na política? Não estou falando do governo, estou falando dela. Isso eu não posso dizer. Então, eu não posso dizer isso. Do Temer já é diferente. Ocorre é que nós nos elegemos para ver, para conhecer, para saber. Nós não nos elegemos para repassar responsabilidades. Se há corrupção no entorno, a responsabilidade é de quem chefia. Não há como isentar de responsabilidade quem comanda o país e vê a administração pública deteriorada, corrompida, portas abertas de forma deslavada para a corrupção, com inúmeros escândalos de corrupção. Então é evidente que há responsabilidade, sim. Ok, mas o senhor não acha que isso, de certa maneira, está ligado à questão da governabilidade no Brasil, o modelo de governabilidade dessas alianças? Exatamente, esse sistema. Elege. Exato. Como é que o senhor vai governar? Como é que o senhor vai formar a maioria? O meu compromisso, e esse é inarredável. Se não fosse para cumprir esse compromisso, eu não estaria aqui hoje debatendo com vocês. O meu compromisso é de sepultar esse sistema promíscuo de governo. É de derrubar esse balcão de negócios, essa usina dos grandes escândalos de corrupção, essa matriz dos governos corruptos e incompetentes. Aliás, modelo que foi clonado, transplantado para estados e municípios no Brasil. Por isso a corrupção campeou solta. Hoje há uma mini lava-jato em cada estado. Vai para o Mato Grosso, tem uma lava-jato. Vai no Paraná, tem a lava-jato paranaense, né, em relação aos problemas estaduais. Vem para São Paulo, a mesma coisa. Então, aonde você vai, tem uma mini lava-jato, porque o modelo foi clonado e foi transplantado. Que modelo é esse? É da relação promíscua. É da coalizão a qualquer preço. Você reúne todas as siglas, porque sequer partidos são, dizima a oposição, paga um preço alto, compra consciência, compra voto, compra partido, usa a empresa privada para corromper, para pagar propina, e instala esse modelo. Esgota a capacidade financeira de investir em setores fundamentais para a vida das pessoas e vende a falsa ilusão da prosperidade. E depois, um dia, a casa cai como caiu. Aí se afirma, não, é em nome da governabilidade. Não se governa o país sem esse balcão de negócios, e eu penso diferente. O Diego Abdala, o Diego Abdala está perguntando, quer dizer, como é que o senhor vai lidar com o legislativo? Exatamente, é essa a questão. Essa é a pergunta que não pode faltar, né? Mesmo porque, Como? Mesmo porque o PMDB vai continuar sendo maioria em 2018, né? Como? Porque, na verdade, nas campanhas eleitorais, as pessoas prometem o que fazer, mas não dizem como fazer. Então é preciso dizer como fazer. Eu acho possível. Eu fui governador lá do Paraná e agi desta forma. É claro que é uma síntese, é um pedacinho, né, do Brasil, mas, de qualquer maneira, é um modelo. O que ocorre hoje? O governante busca o apoio do Congresso em primeiro lugar, a qualquer preço, comprando consciência, comprando voto, comprando partido, etc. Balcão de negócio, barganha, toma lá da cá. E depois quer o apoio da sociedade. Pode até inicialmente obter o apoio da sociedade, mas um dia a casa cai, porque isso se torna visível, como se tornou. O que tem que fazer? O que eu faria se chegasse lá? O que farei se chegar lá? Primeiro, buscar o apoio da sociedade. Como? Apresentando as mudanças. Quais as reformas? E tendo competência para se comunicar com a população. Convencendo as pessoas que a mudança é boa para as pessoas e não contra as pessoas. Obtendo o apoio popular, você tem o apoio do Congresso. O Congresso corre atrás, porque não rema contra a correnteza de opinião pública. O Lula tinha 80% de aprovação e tinha que fazer as maiorias. Não era assim.
Se a gente for olhar do ponto de vista prático, ele teve que fazer a Foi composição. o grande equívoco dele. O senhor acha que Ele não tinha que fazer. Ele poderia ter feito diferente? Claro que teria que ter feito diferente. Perdeu a grande oportunidade de mudar o Brasil. Não sei quem é o responsável por esse grande equívoco, mas foi um grande equívoco. Ele tinha condições, sim, com apoio popular, de obter o apoio do Congresso sem promiscuidade, sem balcão de Eduardo negócio. Cunha presidindo a Câmara, ele não ia pedir um pedaço do seu governo, por exemplo? Olha, ele poderia até pedir, mas não obteria. Não obteria. E o senhor não viveria um inferno? Eu não subestimo a sociedade brasileira. O Congresso Nacional é a fotografia da sociedade. Vocês não acham que faltou liderança? Porque se houvesse liderança, se houvesse ousadia para mudar sem corromper, se houvesse competência para mudar sem barganhar, o Brasil seria outro hoje. Perderam a grande oportunidade e nós temos que tentar outra vez. Aliás, se não for para tentar, não sou candidato. Olha, eu vou lembrar aqui o Raul Seixas. Certamente vocês se lembram muito bem desta canção. A canção não está vencida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida, tente outra vez. Raul Seixas. Vamos tentar outra vez. O João Batista Mas Martins... esse é o modelo. Esse é o modelo a ser tentado. Eu não acredito que o Brasil possa alcançar índice de crescimento econômico, de desenvolvimento econômico e social, enquanto perdurar esse balcão. Não alcançará os índices de desenvolvimento econômico compatíveis com a sua grandeza, com o valor do seu povo, enquanto permanecer essa usina de escândalos, essa matriz de governos corruptos e incompetentes, que é esse sistema da promiscuidade que se instalou no Brasil. O senhor está falando na força da população, na força do povo. Exatamente. Nós estamos vendo agora que o governo Temer é reprovado por 97% do povo. Governo para 300 deputados. E mesmo assim ele continua. Como se explica isso? Pois é, mesmo assim ele tem o apoio do Congresso. Né? Mas a que preço? O povo brasileiro concorda com isso? É evidente que não. É o balcão. Esse balcão, o presidente Temer é arauto desse balcão. Ele consagra o que há de pior nesse balcão de negócios. Essa barganha explícita, escancarada, desavergonhada, deputados num dia. Desavergonhada. Eu creio que o Brasil não merece isso. O povo brasileiro já sofreu demais diante dos escândalos de corrupção para ter um governo desacreditado, sem moral, sem autoridade política. Há quem diga que é um governo reformista. Agora, senador, o senhor bate muito na tecla da corrupção, da moral, tal, tudo mais. O João Batista está perguntando, quer dizer, olha, por que o senhor nos colocou dessa maneira em relação aos escândalos do governo Fernando Henrique? Coloquei e fui expulso. então conta, porque muita gente não sabe disso. Pois é. Aliás, esse é um fenômeno que ocorreu. Infelizmente, só a partir de 2013, majoritariamente a população brasileira passou a acompanhar mais de perto os fatos políticos, sobretudo depois daquelas grandes manifestações públicas aí, com milhões de pessoas escrevendo seu manifesto de indignação nas ruas do Brasil e com o incremento das redes sociais, que nós estamos nos valendo hoje aqui, para essa conversa agradável, inclusive dura, mas necessária e, da minha parte, pelo menos, agradável. No PSDB eu tive um confronto. Aliás, é bom dizer isso aqui, Léo. Nos meus 43 anos de mandato eletivo, eu só fui governo 4 anos quando eu fui governador. Podia ser oposição a mim mesmo, né? Então, eu fui governo. E depois, em 99, quando eu voltei ao Senado, eu fui governo 6 meses no governo Fernando Henrique, até agosto. Um pouco mais de 6 meses. Dia 19 de agosto eu rompi. E depois eu acabei sendo afastado, expulso do partido. Né? Ok. Porque eu queria instalar a CPI da corrupção. Na verdade... Essa CPI da corrupção já era em torno das empreiteiras, não? Era um grande elenco. Essa era a razão da contestação. Diziam que haviam fatos desconexos na proposta de CPI. Mas o que eu fiz? Eu consultei a população. 80% da população queria a investigação.
E olha, hoje eu estou num partido que prega o exercício da democracia direta, consulta popular. Eu sempre agi desta forma, sempre consultando quem eu represento, né? E o combate à corrupção foi minha prioridade desde o primeiro momento. Como governador, foi o ponto alto da minha gestão. Eu coloquei na cadeia, usando a prisão administrativa, que era um expediente constitucional da época, e fui o único chefe de executivo a utilizá-lo. Depois ele foi eliminado da Constituição em 88, mas nos 2 primeiros anos do meu governo eu pude utilizá-lo e prendi 28 pessoas. Eu considero que fez bem o Constituinte retirando, porque era um expediente de força, né, autoritário. Um governador poder prender sem passar pela justiça, acho um expediente de muita força. O senhor se arrepende disso? Não, por quê? Porque eu agi com consciência. Eu era muito jovem e achava que se eu não me utilizasse de muito rigor em relação à corrupção, eu não conseguiria evitar a corrupção no governo. E foi por isso que eu me utilizei desse. É claro que doía muito fazer isso. Mas foi fundamental, senador, foi fundamental. Então, só para completar, claro. Então, eu estou colocando esse detalhe, essa passagem da minha trajetória política, apenas para que entendam que sempre foi prioridade da minha parte combater a corrupção. Eu achava que era o melhor que eu podia fazer, era combater a corrupção. Diante das minhas limitações, ainda jovem, eu achava que esta era a minha meta essencial, combate à corrupção. E eu me mantive desta forma, coerente. Olha, se o governo tivesse adotado providências quando nós fizemos as primeiras denúncias em relação à Petrobras, em relação ao BNDES, já lá desde 2007, 2008, 2009, certamente nós não estaríamos assistindo esse espetáculo dramático aí. Mas aí tem um ponto importante, senador, porque essa CPI ela foi enterrada enorme. E ela foi enterrada com o apoio do Sérgio Guerra, que era ex-presidente do PSDB, e muitas pessoas dizem que o senhor também recolheu naquele momento. Não, foi então, o que aconteceu nessa CPI? Foi o contrário. Essa CPI foi uma luta para sua instalação, eu fui o que se sabe responsável pela instalação. Apareceram lá 10 milhões da Camargo Corrêa para o Sérgio Guerra. Para o Sérgio Guerra, é verdade. Isso está gravado e não há como desmentir isso, né? Essa é a realidade. Agora, eu fui o autor da CPI, trabalhei para recolher as assinaturas, trabalhei para repor assinaturas retiradas. Depois foi difícil instalar a CPI. Em determinado momento, houve a dominação da CPI. O governo dominou a CPI para impedir a aprovação dos requerimentos essenciais, a convocação de pessoas, a quebra de sigilo. O que nós fizemos? Eu particularmente disse, nós não podemos compactuar com isso. Nós não vamos avalizar essa farsa. Nós vamos fazer um trabalho paralelo. E fizemos um relatório paralelo. Foram 18 denúncias. Eu protocolei pessoalmente, junto ao Procurador-Geral da República, 18 denúncias. Todas essas revelações de hoje, em relação a Abreu e Lima, em Pernambuco, Getúlio Vargas, no Paraná, navio-sonda, plataformas, todas essas denúncias foram feitas naquela época. Por isso que eu digo, se houvessem providências adotadas, nós teríamos evitado a sangria. Mas por que o senhor permitiu que a CPI acabasse? Então? Ela não acabou. Ela teve um relatório elaborado pelo Romero Jucá, incompatível com a realidade. Nós fizemos um relatório paralelo e levei ao Procurador-Geral da República. Nós não concordamos com aquele relatório, não subscrevemos aquele relatório, não participamos daquela farsa e fomos na Procuradoria protocolar 18 representações. E depois, em 2012, no dia 22 de dezembro, eu pessoalmente e solitariamente fui protocolar a denúncia lá no Procurador-Geral da República, à época Roberto Gurgel, protocolei a denúncia de Passadina, da negociata de Passadina. O inquérito foi instaurado em 2013, em fevereiro de 2013. Portanto, essa foi a nossa participação.
19 representações com as denúncias mais graves em relação à Petrobras. Agora, o Rodrigo Souza Gomes está aqui. Senador, como o senhor explica aquela história do abandono da CPI da Petrobras com o Sérgio Guerra? Porque as pessoas têm essa percepção. Não foi, é isso que eu expliquei agora. Não, não é? Eu sei, mas assim, mas as pessoas acham que o senhor, quer dizer, saiu, que o Sérgio Guerra saiu, que o PSDB estava nesse esquema. Não, na verdade, eu não saí e ao contrário, eu avancei. Eu fui para cima. Eu não aceitei e protocolei as denúncias todas, fiz o meu papel. A CPI não fez. A CPI oficial, o relatório oficial, foi do Abafa. Foi a Abafa CPI. Na verdade, quando houve já a designação de presidente e relator, já se verificou. É bom não confundir, porque depois nós tivemos outra CPI, que eu não participei, não quis mais saber da CPI, exatamente porque aprenderam a dominar as CPIs e elas perderam força, perderam o sentido. Né? Hoje mesmo lá temos CPI no Congresso, eu não participo, eu não aceito participar, eu acho que é escamotear a realidade, vender uma falsa ilusão à população de que está se investigando, não estão investigando nada, não querem revelar nada, querem esconder, mas naquela época nós percebemos isso quando houve já a designação do relator e nós passamos a fazer um trabalho paralelo. Como fizemos também na CPI Cachoeira. Na CPI Cachoeira, a minha assessoria fez um trabalho técnico extraordinário, que permitiu depois a prisão de Cavendish. Delta Engenharia. Nós fizemos um trabalho paralelo. O senhor recebia pressão do PSDB naquela época? Porque é o seguinte, quer dizer, a Delta, muitas pessoas colocam, é muito influente, era muito influente aqui no governo de São Paulo. Tinha aquele Adir Assad, se eu não me engano, que foi preso depois. Na Lava Jato, quer dizer, como é que, por exemplo, o senhor conduzia isso estando no PSDB? Era um grande constrangimento. Me lembro do Pedro Simão, me dizia, olha, você está caminhando no fio da navalha, não é? Exatamente, porque havia pressão de lado a lado, né? O envolvimento de Sérgio Cabral, as relações com integrantes do meu partido, enfim. A bancada se dividia às vezes na CPI. Eu ficava de um lado, outros ficavam do outro. Enfim, foi certamente complexo. Agora, senador, o senhor acha... Mas só para concluir, mas o nosso trabalho foi feito também, outra vez, paralelamente. Encaminhamos a Polícia Federal, encaminhamos a Receita Federal, encaminhamos a Procuradoria da República, e você pode ter certeza que a Polícia Federal aproveitou o nosso trabalho. O senhor acha que o combate à corrupção tem que ser feito mediante repressão? O senhor acha esse método eficiente? Porque acontece o seguinte, a gente vê a Operação Lava Jato há 3 anos, prendeu algumas pessoas, etc. A gente vê o governo Temer se defendendo de acusação de corrupção, corrompendo os deputados. A corrupção não acabou. A tal ponto, Alex, quer dizer que o procurador da Lava Jato, Carlos Fernando, ontem disse o seguinte, quer dizer que o Temer degrada a instituição Presidência da República. As pessoas se surpreendem, o seguinte, quer dizer, olha, a Lava Jato é limpar o Brasil da corrupção. E hoje existe um governo que é explicitamente corrupto. Não é mais ou menos como combater as drogas, combate as drogas e tem mais drogas. Só para completar, se o senhor concorda, os países menos corruptos do mundo não combateram com repressão. A Noruega, a Dinamarca fizeram um plano há 50 anos. Hoje são os menos corruptos. Exato. Mas nunca teve lava-jato, nunca se prendeu ninguém, nunca se expôs as pessoas a essa degradação que estamos vendo. Então, eu não concordo, por exemplo, de ver o Sérgio Cabral ali, careca, entendeu? Olha aqui, as joias dele. Eu não concordo com isso. Eu não acho que seja uma justiça equilibrada. Mas por que está ocorrendo isso? O que o senhor acha disso? Isso está ocorrendo porque não houve o trabalho preventivo. Há que se combater a corrupção preventivamente. O Brasil celebra acordos internacionais de combate à corrupção internacional e rasga constantemente, não cumpre esses acordos. No Brasil nunca houve uma ação preventiva contra a corrupção. Então, a Operação Lava Jato é hoje a prioridade do povo brasileiro. Por quê? O povo brasileiro não aguenta mais tanta roubalheira. Eu digo, e isso não é demagógico, que aqueles que assaltaram os cofres públicos no Brasil não são apenas ladrões, são assassinos. Por quê?
porque há gente morrendo como consequência. Nos corredores dos hospitais não há dinheiro para a saúde, nas ruas do país a violência cresceu de forma avassaladora, porque não há segurança pública, já que alegam não haver recursos para oferecer Mas a o senhor segurança acha que o problema pública principal do adequada. Brasil é a corrupção ou a desigualdade? A corrupção é causa da desigualdade também. Veja a dívida pública, onde chegou. Em que medida? Na medida em que a corrupção esgota a capacidade do poder público investir em setores essenciais, como geração de emprego, que é fundamental para se estabelecer uma política de igualdade, a distribuição de renda. A corrupção, como dizia Ulisses Guimarães, é o cupim da República. Não há solução para as questões sociais, não há como reduzir desigualdades sociais se há abertura para o assalto aos cofres públicos, como ocorre no Brasil e, evidentemente, ocorre em muitos estados brasileiros, em muitos municípios brasileiros, além de ocorrer no governo da União. E hoje, quando o Procurador-Geral da República fala em quadrilhão, comandado pelo presidente da República, é vergonha nacional e certamente um desgaste internacional sem precedentes. Mas é necessária essa limpeza. Esse tem que ser o ano da limpeza. A Operação Lava Jato tem que ter apoio. O juiz Sérgio Moro, o Deltan Dallagnol, o Santos Lima, o juiz Bretas. É hora de realmente passar a limpo o Brasil fazendo essa limpeza para que, quem sabe, no ano que vem... O senhor se incomoda com o perfil autoritário da Operação Lava Jato? Tem tem questionamentos dos juristas, dos advogados, de que você tem as conduções coercitivas. Nós temos sim... métodos que são questionáveis. Nós temos uma discussão de particularidades jurídicas, a interpretação de lei, se isso pode, isso não pode, mas essencial para o povo é ver ladrão na cadeia. Não tem outra alternativa para o Brasil. Se nós queremos ver esse país avançando, é preciso, mesmo com algumas injustiças, nós temos que pagar esse preço. Inclusive, né, nós temos que pagar esse preço. É claro, tem que se combater o exagero, obviamente, mas nós não podemos desestimular. Essa tentativa de desqualificar quem investiga, quem denuncia e quem julga é uma tática usada no mundo do crime. Isso é normal. Eu sei que a análise que você faz, Alex, que o Léo faz e que outros fazem, que juristas fazem, não tem nada a ver com essa estratégia do mundo do crime. É o desejo de interpretar corretamente a legislação e de exercitá-la de forma a fazer justiça e não promover a injustiça. Claro. Mas os riscos são inerentes a essa atividade, a esse momento nervoso e complexo da vida nacional. É bem possível que alguns sejam injustiçados. Veja essa delação da JBS, 1.800 políticos foram denunciados. É óbvio que nem todos são culpados. Certamente há injustiças aí. É preciso interpretar corretamente. Acho que, inclusive, o Ministério Público tem condições de separar o que é correto e o que é incorreto numa delação. E o delator tem que pagar também pela sua irresponsabilidade. Se, eventualmente, um delator denuncia alguém sem provas, ele tem que pagar por isso. A gente tem perguntas aqui, quer dizer, questionando se o senhor considera a justiça seletiva no Brasil, em relação aos tucanos, principalmente. Porque é o seguinte, quer dizer, apareceu Careca, Santo, Mineirinho, e você não teve esse grau de punição. Olha, eu não vejo assim, não. Eu vejo, por exemplo, Rodrigo Janot, que hoje tem sido combatido, né? Ele foi implacável com todos. Mas é um fato, quer dizer, não tem ninguém do PSDB preso, por exemplo. A questão é a morosidade do Supremo Tribunal Federal. Só foi preso quem não tinha foro privilegiado. Quem não tem foro privilegiado vai preso. Quem tem foro privilegiado não vai preso. Por isso que é essencial acabar com o foro. No Senado, nós aprovamos uma proposta de minha autoria que acaba com o foro. Está na Câmara. Mas acaba totalmente ou só... Totalmente. Mas totalmente. Tem que ter o foro para a liberdade de opinião, não, a imunidade de opinião. Mas né? aí é da Constituição. É outro capítulo. De crimes comuns. Crimes comuns. Claro. A liberdade de opinião é outro capítulo da Constituição.
não é parte do foro privilegiado. Aliás, nós temos que rasgar a artigo Constituição. 5º. Nós temos que rasgar a Constituição se preservarmos o foro privilegiado, porque o artigo 5º diz que todos somos iguais perante a lei, não é? Então, eu me lembro até de um lance, um deputado, certa vez, na rodoviária de Brasília, deu um tiro no peito de um garçom, matou o garçom. E não aconteceu nada com ele, porque a Câmara dos Deputados não autorizou que ele fosse julgado. Quer dizer, isso é um absurdo, né? Esse é um exemplo. Agora, a Câmara tem que aprovar rapidamente, até porque o brasileiro tem o direito de que essas ações em curso sejam concluídas. Até o inocente que está sendo acusado tem esse direito. Tem que julgar. Agora, não há julgamento, é impossível transformar, não é correto transformar o Supremo Tribunal Federal numa corte criminal. 11 ministros para julgar tantas autoridades envolvidas a e denunciadas. A essência do STF é conceder o habeas corpus, né? Essa outra, que é a essência é outra. Né? Mas o senhor falou, quer dizer, que a prioridade do povo brasileiro, então, é ver ladrão na cadeia. Né? Exato. Não é um emprego, quer dizer, aí eu queria lhe perguntar sobre o impacto econômico da Operação Lava Jato. Porque muitas pessoas dizem o seguinte, quer dizer, as construtoras foram destruídas, os investimentos pararam, a Petrobras retrocedeu em muitos investimentos que vinha fazendo, o Comperj parou. Não vou discutir se esses investimentos estavam sendo feitos no preço certo ou não. Mas o fato é que houve um abalo. Veio aqui uma pessoa que foi presidente da Federação dos Engenheiros, diz que o Brasil tem hoje 50 mil engenheiros desempregados. Tem engenheiro virando motorista de Uber. Isso não preocupa, por exemplo? Olha, até vou repetir aqui o que o Deltan Dallagnol já disse esses dias, e o que eu já disse também várias vezes, né? Que apurar a corrupção não causa o desemprego. O que causa o desemprego é a corrupção. Nós estamos vivendo a consequência. A Operação Lava Jato não promove desemprego. A causa do desemprego foi a corrupção. Nós não podemos continuar nesse regime corrupto. Ou nós reduzimos... Eu não vou dizer que acaba com a corrupção, porque seria uma inverdade. Não, mas o fato é que o Brasil está com 14 milhões de desempregados. Isso aí é inegável. E sempre tivemos milhões de desempregados. Não, sim, mas e não são só 14. Tem não sei quantas mil. Não só são 14. Nós plantamos para colher isso. Nós estamos colhendo o fruto como consequência do que plantamos. E temos que viver esse calvário agora, superar essa fase, construir a ponte desse momento de indecência para um momento construtivo onde se respeita o dinheiro público e certamente nós vamos gerar empregos. Mas o que o senhor faria para retomar essas obras paradas, por exemplo? Se o senhor chegasse à presidência e visse lá, quer dizer, que tantas obras pararam, que as construtoras estão nessa situação, de que maneira o senhor reativaria? Na verdade, as obras estão paradas porque o governo está sem dinheiro, não porque as construtoras estão sem dinheiro. Aliás, eu acho que esse é um pretexto descabido, porque, evidentemente, se essas empresas praticaram o crime, elas podem ser desalojadas, esses contratos podem ser rompidos e outras empresas podem ser convocadas. Eu vou dar um exemplo do meu governo do Paraná. Houve um conluio, um cartel se instalou para a obra da usina de Segredo, hoje chamada Ney Braga. Eu cheguei ao governo, verifiquei que o preço era exagerado e fui à justiça, anulei aquela licitação. A justiça nos permitiu fazer a obra sem concorrência pública, depois de 12 rounds de embate na justiça, fazer a obra sem licitação. Eu convoquei 3 empresas médias, fizemos um consórcio de 3 empresas médias, fizemos a obra com economia de 103 milhões de dólares, que permitiu a construção de outra barragem aí no Rio Jordão, próximo, aumentando a capacidade de geração de energia da usina. Então, se ganhou muito mais do que 103 milhões de dólares. Eu cito esse exemplo para dizer, é possível sim. Essa história é um folclore de que só grandes empresas podem fazer determinadas obras. Foi desmontada exatamente lá no Paraná, nesse episódio do meu governo. É possível sim. Se cometeu crime a empresa, anula-se o contrato. A licitação foi superfaturada, houve propina, anula-se o contrato, convoca-se
nova licitação e toca a obra se o governo tiver dinheiro. O senhor vai se Porque, na apresentar verdade, como... hoje o governo não tem dinheiro para obra nenhuma. O senhor pretende se apresentar como... O governo hoje tem déficit, né? Claro. Tem buraco. Pois é, 159 bilhões. A dívida pública está consumindo todo o dinheiro e as pessoas não gostam de falar da dívida pública. Nós vamos falar da dívida, porque é um tema importantíssimo. O governo não gosta de falar da dívida pública. O sistema financeiro não gosta de falar em auditoria. Podemos falar Chegaremos depois. lá, mas antes eu queria só esgotar esse ponto. Quer dizer, o senhor vai se apresentar como candidato da Lava Jato? O senhor é do Paraná, a Lava Jato é do Paraná. Fala-se da República de Curitiba. O senhor quer se colocar, quer dizer, como candidato oficial da Operação Lava Jato? Não, eu não tenho esse direito. Acho que a Lava Jato tem que ser suprapartidária, tem que estar acima dos partidos. Não há acima dos candidatos. A Lava Jato é a prioridade do povo brasileiro. Mas então não há. Fala, por exemplo, essa exploração seria uma exploração perniciosa, né? Seria uma... Mas não é exagero também o senhor colocar como a operação do povo? Quem faz a operação é a justiça, mas né? É o povo que diz isso. O povo... As pesquisas aqui dizem isso, viu, Alex? Não sou eu, não. É a população que diz isso. A Operação Lava Jato hoje é prioridade nacional. O senhor fica confortável com essa ideia? O povo vota em políticos, né? Exato. Não vota em juízes. Não é esquisito o povo apoiar o Poder Judiciário quando ele vota em político? Mas o povo é sábio. O senhor se incomoda com isso ou não? O povo é sábio. O povo não está apoiando ninguém do Poder Judiciário para a presidência da República. Está apoiando para a continuidade do trabalho na Operação Lava Jato. O Sérgio Moro está entrando em pesquisas eleitorais. Mas não é ele que pede. Ao contrário, ele desautoriza. Aliás, eu não entendo por que colocam. Não entendo por que colocam. Eu acho que colocam indevidamente. Coisas, né? Mas, por exemplo, uma colocação descabida. O próprio juiz Sérgio Moro já foi peremptório. Ele é juiz e somente juiz. Não é candidato. Não, eu concordo. Colocam para desgastá-lo. Eu concordo. Me parece que é de má fé até essa especulação de uma eventual candidatura do juiz Sérgio Moro, porque ele nunca autorizou isso. Eu concordo, eu acho que é um erro do Datafolha também, quer dizer, ele nunca explicitou essa posição. No entanto, o procurador... Ele já explicitou que não é e que não será. Exatamente, mas o procurador Dallagnol, ele já foi questionado e não fechou essa porta. E muitas pessoas colocam que ele será candidato ao Senado pelo Paraná e provavelmente pelo seu partido. Olha, isso existe? Não existe. O próprio Dallagnol, ele pode ter vocação política, sim. Isso pode ter, e é bom que tenha. Mas ele já descartou a hipótese de disputar a eleição agora. Ele está cumprindo uma tarefa importante. Eu jamais o colocaria numa situação de constrangimento, convidando-o para se filiar ao partido e ser candidato, porque eu estaria na contramão do que deseja a população, que, como eu disse, vê como prioridade essa investigação. E o trabalho dele é excepcional, ele tem que continuar lá, sim. Quem sabe depois, mais à frente, numa outra eleição, ele possa concorrer se tiver vocação política. Senador, o caso Aécio, o Aécio volta? O que o senhor acha? Bem, o Supremo decide. Eu sou pela Constituição. Aí vem a questão da interpretação, né? Então, é evidente que só o STF pode interpretar a Constituição, parece. Exatamente, pela Constituição só o STF, né? A Constituição diz que só o Supremo Tribunal Federal preserva a Constituição. O seu colega Requião disse que o STF não pode fazer hermenêutica, vamos dizer assim. Olha, na verdade, é o artigo 102 da Constituição que institui as competências do Supremo Tribunal Federal. E não há nenhum espaço para inserir que outro poder pode interferir, anular, desobedecer. Decisão do Supremo tem que ser cumprida. E foi correta ou incorreta? Há via recursal no próprio Supremo, no âmbito do próprio Supremo Tribunal Federal. Valha-se da via recursal. Aires Brito disse há poucos dias, enumerou quais são as possibilidades de recurso no âmbito do próprio Supremo. Agora, o Senado interferir é avanço de competência, é o desrespeito à interdependência dos poderes. Nós não podemos dizer que temos um poder judiciário independente se permitirmos que o Senado desautorize decisões do Supremo. Mas o clima do Senado é esse? Mesmo que ela estivesse incorreta. Mas, do meu ponto de vista, a interpretação é correta.
O que o Supremo decidiu através da primeira turma foi adotar medidas cautelares diversas da prisão. Está lá, artigo 319 do Código de Processo Penal, aprovado pelo Senado e pela Câmara, e não pelo Supremo. Nós aprovamos, nós decidimos que é assim. Agora, por que vamos contrariar o Supremo se nós é que decidimos que é assim? Recolhimento noturno não é prisão. Está lá claro, isso é visível, está no Código de Processo Penal. Portanto, no meu entendimento, temos que respeitar o Supremo. É uma instituição, como é o Senado, essencial ao Estado de Direito Democrático. Nós temos que preservar as instituições. Nós podemos ser condenados. Somos ali passageiros, transeuntes, episódicos, circunstanciais, substituíveis. A instituição não, ela é permanente, é insubstituível, é definitiva. Ela tem que ser preservada. Condenar um parlamentar, podemos. Condenar a instituição, não. O senhor até outro dia estava no PSDB presidido pelo Aécio. Essa situação, quer dizer, foi uma surpresa para o senhor? Quer dizer, foi uma decepção? Quer dizer, como é que o senhor qualifica quando o senhor, por exemplo, estava lá assistindo o Jornal Nacional e apareceram aqueles áudios? Não. Para ser franco, a partir de determinado momento, exatamente quando decidi sair do partido, já não era mais surpresa. Já há um bom tempo. O senhor não acha que o Senado falhou em não acolher ali uma investigação no Conselho de Ética? Sim, falha sempre quando há denúncia e não investiga. Não é o caso exclusivo. Não só neste caso, em tantos outros. Se o senhor estivesse no Conselho de Ética, votaria pela cassação do Aécio? Eu votaria não pela cassação, votaria pela instauração da investigação. Né? Primeiro investigar, dar oportunidade de defesa. O devido processo legal também se estabelece no âmbito do legislativo quando há essa decisão sobre quebra de decoro. Porque lá o que se discute é se houve ou não quebra de decoro. A cassação é decorrente, por exemplo, o caso do Luiz Estevão, ele não foi condenado, não foi cassado, porque houve aqui na construção do Fórum de São Paulo, do Tribunal do Trabalho em São Paulo, superfaturamento, houve corrupção. Ele foi condenado por quebra de decoro porque mentiu durante os trabalhos da CPI. Então, os detalhes é que acabam determinando a cassação e não o conjunto da obra. Mas, obviamente, o Conselho de Ética do Senado tem se constituído não para responsabilizar alguém por atos praticados, e sim para defender, para proteger. Então, ali imperou o corporativismo na constituição do Conselho de Ética. A gente vai chegar ao tema da dívida pública, porque tem pessoas aqui já perguntando, mas antes disso, agradeço a todo mundo que está no YouTube, compartilhando. Eu vou esgotar a questão judicial, e aí já passando para a pesquisa presidencial. O senhor apareceu na pesquisa Datafolha, se eu não me engano, entre 4% e 5%. Exatamente. Mas hoje o cenário aponta uma disputa polarizada entre o ex-presidente Lula e o Jair Bolsonaro. Estão nas primeiras posições. O senhor avalia que o presidente Lula, ex-presidente Lula, deve ter o direito de disputar as eleições? Como é que o senhor vê essa questão? Olha, eu gostaria que ele disputasse, até porque acho que engrandeceria o processo democrático, mas há que se respeitar a legislação. E, obviamente, eu imagino que dificilmente ele poderá disputar. Essa resposta no âmbito da primeira instância já foi dada, houve condenação, e se houver repetição dessa condenação na segunda instância, ele estará inelegível, né? Então não poderá disputar a eleição. Mas o senhor acha que é muito antidemocrático uma canetada lá, tirar, por exemplo, 35% eu acho que das intenções de voto? A lei não é antidemocrática. A lei é que dá sustentação à democracia. Sem a lei, há anarquia, não democracia. Mas pode-se dizer que há a judicialização da política, porque toda hora a política passa a ser mas esse é um pretexto, né? Esse é um pretexto. Vale os atos praticados antes da decisão judicial. Se os atos praticados incidem na condenação, que se condene, seja quem for. Ninguém pode estar acima da lei no país, acima do bem e do mal. Se houve prática de delitos, se ilícitos foram praticados, a condenação faz justiça. É essa a questão em jogo. Porém, senador, o senhor exaltou a força da população, né? O poder do povo.
E a população está colocando o Lula como preferido nas pesquisas para ser presidente. Como é que o senhor explica isso? Porque 54% da população diz que quer ver o Lula na cadeia. Mas ninguém pode prender. Então é evidente mas que pode aí... votar. Mas, senador, o senhor há de concordar. De interpretação. Quem prende é a polícia, não a população. Mas a população vota. A população... Então, como é que o senhor explica? A população quer votar no Lula mas não e quer. Tem o poder, mas a justiça não quer. A rejeição do Lula anula a possibilidade de vitória. A pesquisa tem que ser interpretada, não apenas lida. Mas é só olhar o segundo turno, ele ganha de todos. Olha, ganha de todos, mas não chega a 50%. Então não ganha. Então não ganha. Não, mas então não ganha. Quem não chega a 50% mais um dos votos, não se elege. A gente está falando dos válidos. E ele tem mais de 50% de rejeição, em algumas pesquisas passa de 60%. A verdade é que essas pesquisas não iludem. Não podem iludir as pessoas esclarecidas como vocês. Essas pesquisas significam a fotografia do recall. Elas dizem respeito ao passado, elas não dizem respeito ao futuro. Muita água passa debaixo da ponte até o futuro que chegará, que está por vir. As pesquisas refletem o itinerário percorrido por todos nós. Então, o que vale é a rejeição. Isto sim. A pesquisa serve para medir, nesse momento, a rejeição. E, a partir daí, você faça a análise que achar conveniente. Então, quem tem mais rejeição, quem tem menos rejeição. E a outra questão que a pesquisa coloca com visibilidade é quais são as prioridades da população para o voto. Experiência administrativa, primeira prioridade. Segunda prioridade, passado limpo, coragem para combater corrupção. Portanto, são 2 itens essenciais na avaliação do eleitor para fazer a escolha no ano que vem. Agora, o senhor falou que o senhor gostaria que eventualmente ele disputasse, mas acredita que ele não disputará. Muitas pessoas que vieram aqui dizem o seguinte, quer dizer, se não tiver Lula na disputa, o presidente que se eleger vai ter um déficit de legitimidade. Por quê? Vai ser um Temer 2. Que vai ter ganho um campeonato em que se tirou o Corinthians, por exemplo. Eu acho legítimo que as pessoas possam ter o Lula como herói, como ídolo, mas não é assim. Não é assim. Ele não é herói, ele não é ídolo. Ele é um cidadão. Tem que respeitar a legislação. Quem pode apostar que se ele disputar a eleição ele ganha? Eu aposto que ele não ganha, mas só o tempo dirá. Não é? Ninguém pode hoje, nem os videntes. Nem os videntes. Não vou falar dos videntes, porque senão vai dar confusão aqui. Mas, de qualquer maneira, é o seguinte, quer dizer... Eu acho que essa questão... Cada um tem um herói que quer eleger como herói, não é? Agora, tem que respeitar a lei e a população. Esse é o regime do Estado de Direito Democrático. Então, é óbvio que nós não podemos... adivinhar o que vai ocorrer à frente se ele disputar. Mas, no meu entendimento, se ele disputar, ele perde. Vamos imaginar, então, quer dizer, que ele disputando ou não, o senhor vença. Qual que vai ser a prioridade número 1? Quer dizer, o senhor já mencionou aqui a questão da dívida pública, que tem sido... É verdade, mas a prioridade número 1 é a reforma do Estado, a grande reforma, que implica a substituição desse sistema de governança que eu há pouco condenei, não é? Então, a reforma do Estado seria uma espécie de refundação da República. Passaria, é claro, pelo Executivo, eliminando as estruturas paralelas e desnecessárias, reduzindo mesmo o tamanho dessa máquina monumental que interessa a quem? Interessa aos mensaleiros, aos sanguessugas, aos chupins da República. Ao povo não interessa, porque esgota a capacidade financeira do poder público investir exatamente onde o povo precisa. Segurança, saúde, educação, etc. Geração de emprego, sobre políticas públicas que estimulem a geração de emprego no país. A reforma do Estado passa pelo Legislativo. Sim, eu venho pregando desde 99, sem sucesso, a redução do tamanho do poder legislativo. Um legislativo mais enxuto, mais econômico e mais qualificado. 2 senadores só, não 3. Por que 3 senadores? Faria falta 1? Não creio. Aliás, temos 3 porque houve aquela inovação do período autoritário do senador biônico.
Eram 2 senadores por estado. Tem gente que defende até um sistema unicameral, sem Senado. Não, numa grande nação como o Brasil, o sistema bicameral é importante. Só em nações menores que funcionamos ou funcionam, né, nações menores com 10 milhões de habitantes, ao redor disso, há o unicameralismo, né? No Brasil, eu creio que o sistema bicameral é importante. Mas reduzir também a Câmara dos Deputados, em cerca de 20% talvez, e restabelecer a exata proporcionalidade de representação com número de habitantes. Alguns estados têm mais representantes do que outros proporcionalmente. São Paulo é muito prejudicado. Exato. A Câmara dos Deputados é a representação do povo. E, portanto, tem que ser compatível. Lá em Roraima, um parlamentar representa 50 mil habitantes. Aqui em São Paulo, cerca de 600 mil habitantes. Então, há um desequilíbrio. Isso veio do pacote de abril de 77, né, exatamente para garantir apoio ao sistema autoritário. O presidente Ulisses Guimarães, à época, foi a única vez que ele foi para a tribuna. Deixou a presidência e foi para a tribuna para defender a readequação do parlamento, e não foi vitorioso. Então, desde 99 eu venho apresentando. Aí nós reduziríamos também nas assembleias e nas câmaras de vereadores. Uma economia extremamente significativa. Mas não é o Congresso, né, que tem que aprovar isso? Isso que eu ia perguntar, porque o Congresso vai cortar, vai se amputar. Olha, então vamos lá. É outro ponto que eu considero importante. O nosso sistema é o presidencialismo forte, né? Quem comanda o processo legislativo é o executivo. Nós imaginávamos que depois da promulgação da Constituição, no dia 5 de outubro de 88, quando Ulisses empalmou a carta e disse: essa é a Constituição cidadã, da justiça, da liberdade, nesse reencontro da nação com a democracia, nós imaginávamos que o Poder Legislativo se tornasse autônomo, independente, não fosse mais submisso às imposições do Executivo. Mas isso não ocorreu. De lá para cá, nós verificamos que o método passou a ser outro. Antes era ato institucional, cassação de mandato, ameaça de fechamento do Congresso, mas depois passou a ser o balcão, né? O toma lá da cá. Então, na verdade, é um presidencialismo forte. Quem comanda é o chefe do Executivo. Pode comandar para o mal, mas pode também comandar para o bem. Fazer essa reforma no Legislativo seria comandar para o bem. Então, é uma iniciativa do presidente da República que ganharia um apoio popular imenso, não há dúvida disso, né? Um apoio popular imenso e que obrigaria o Congresso, sim, sob pressão popular, a aprovar e cortar na própria carne, até porque, de antemão, ninguém se considera inferior, incapaz de conquistar ou de reconquistar o seu mandato no voto, mesmo com a redução do número de vagas. Quando eu fui deputado federal, e fui até 82, né, em 2 mandatos, éramos 323 deputados na Câmara, hoje são 513. Criaram novos estados e não diminuíram a representação do estado-mãe e criaram representação nos estados que se originaram, né, do desmembramento. Então, houve um aumento, né, do número de parlamentares. Naquele tempo, a Câmara funcionava melhor. Agora, nós tivemos uma demonstração de que não funciona assim, né? Na tal reforma política e pseudo-reforma política, houve um desencontro total, né? Primeiro que 35 partidos é demais, né? Na Câmara estão 28 representados. E o número exagerado de parlamentares. Então, um conflito de interesses entre partidos e interesses pessoais, e evita o consenso, não há deliberação sobre matérias da maior importância. Então, a redução do número de partidos, aí tem a forma, que é a reforma política, tem que ser para valer, e tem que ser conduzida também pelo presidente da República, nesse regime presidencialista. Eu advogo o quê? Uma comissão de especialistas elabora um pré-projeto longe do Congresso para evitar o corporativismo, o presidente subscreve, encaminha, conquista apoio popular e acaba aprovando.
esse é o caminho para reduzir, inclusive, o número de partidos representados no Congresso. E na economia, quer dizer, como é que é a questão da dívida pública, então? Porque, na verdade, é o grande sorvedouro de dinheiro público no Brasil hoje. Exato. Hoje, o déficit público imenso aí de 159 bilhões esse ano é decorrente, sobretudo, da dívida pública, que leva 52% do orçamento em 2017. 1,722 bilhões de reais, pagamento de juros, serviços, encargos, a rolagem da dívida. E é evidente, hoje ela já chega a 4 trilhões e 900 bilhões, quase 75% do PIB. A cada ano ela cresce e vai se tornando insuportável. Eu não sei como o governo atual fala em tirar do aposentado, fala em reformar a Previdência, subtraindo direitos adquiridos, sem oferecer uma alternativa. Vamos lá ver. A Previdência consome 12% do orçamento, a dívida pública é 52%. Então, nós estamos invertendo a prioridade. Primeiro, vamos equacionar a questão da dívida pública. Eu aprovei um requerimento no Senado, está com o Tribunal de Contas a missão, auditoria da dívida pública. Então não vai ser acusado de propor um calote da dívida pública? Exatamente. Essa é uma acusação irresponsável, né? Mas e já houve. O senhor então não vai ser o candidato do sistema financeiro. Aí dizem, olha, e os contratos celebrados? Os contratos bem celebrados devem ser respeitados, obviamente, mas e os mal celebrados, não é? Há o que fazer com eles. Mas o que quer a auditoria? A auditoria quer a investigação sobre que dívida é essa, de onde ela vem, para onde foi esse dinheiro, o que já pagamos da dívida, será que já não pagamos o que estamos ainda pagando? Né? Tudo isso tem que ser colocado em pratos limpos para a sociedade conhecer e depois a discussão de alternativas. Acho que primeiro chamar os credores e negociar com eles um alongamento para evitar essa asfixia da economia do país e, sobretudo, das finanças públicas, porque o governo fica incapaz de fazer qualquer coisa. Mas o credor não é a pessoa que pode estar lá nos assistindo, que tem um fundo de previdência, um fundo disso, quer dizer, uma caderneta de poupança? Como é que é isso? É evidente que o credor do Estado é o grande credor, não é o cidadão que tem a sua aplicação financeira modesta, né? Então, os poderosos do sistema financeiro, que são os dealers, né, na rolagem dessa dívida, que são os ganhadores. São os que ganham com a dívida, que se interessam por ela, que desejam que ela prospere, né, cada vez maior. Então, é esse o ponto que nós temos. Temos que ter coragem de enfrentar isso. Né? Dizer, vai perder os votos aí, paciência, né? Nós temos que encarar esta realidade. Esse discurso tem que ser feito e depois tem que ser praticado. Senador, eu sei que o senhor tem um compromisso dentro de pouco tempo, mas eu vou pedir só para encerrar dando uma palavra final sobre como o senhor vê os seus adversários hoje. Quer dizer, porque, evidentemente, quer dizer, o senhor ainda tem um caminho longo para superar. Exato. À sua frente aparecem os tucanos, aparece o Ciro Gomes, aparece o Jair Bolsonaro. Como é que o senhor se contrapõe a esses nomes? Eu queria saber se o senhor concorda com essas afirmações, inclusive na capa de uma revista, de que o Bolsonaro representa uma ameaça para a democracia. O senhor concorda com isso? Não creio que alguém possa ser ameaça para a democracia. Acho que a democracia tem o suporte de um povo que é maior do que qualquer postulante a ditador, a autoritário. Em relação aos concorrentes, por uma questão de formação, eu não gosto de atirar pelas costas, né? Teremos oportunidade de participar de debates. Se tiver que dizer algo sobre eles, eu direi frente a frente, olhando no olho. Até por uma questão de inteligência também, porque eu não sei quem virá para o segundo turno comigo, né? Posso ter essa pretensão, posso ser pretensioso, de repente alguém pode me apoiar no segundo turno, né? Sem ser agredido, obviamente, no primeiro. Mas é evidente que no debate nós não podemos ficar pensando nessa estratégia também, nós temos que ser francos e, obviamente, sinceros. Quando chegar a hora do debate, frente a frente,
as diferenças serão expostas. Eu acho que é por isso que é importante o debate. Acho que os veículos de comunicação devem oferecer o máximo de espaço possível para a incrementação dos debates, oportunidade para a população estabelecer diferença entre um e outro e fazer a escolha adequada. Porque esse é um momento de grande responsabilidade de todos, na política ou fora dela, especialmente da comunicação. Porque se nós formos infelizes na escolha do próximo ano, o Brasil vai continuar sangrando, o povo vai continuar sofrendo. Nós temos que assumir uma postura de protagonistas, né? Influir. As pessoas lúcidas, conscientes, devem assumir, porque a omissão pode ser essa tragédia política de consequências imprevisíveis. Olha, eu gostaria de agradecer muito pela sua presença aqui conosco. Como o senhor disse, quer dizer, jogou em campo adversário, mas não diria que é dessa maneira, porque a nossa missão aqui realmente é abrir para todas as opiniões. Evidentemente, quer dizer, o 247 representa um campo que não é o seu, é um campo mais à esquerda, mais progressista, mas é um campo democrático. Joguei no campo adversário e espero ter vencido. não era uma partida aqui de... Mas, olha, agradeço a todo mundo que nos acompanhou e queria dizer o seguinte, quer dizer, infelizmente, quer dizer, houve um problema de streaming no Facebook, não foi um problema nosso. Essa transmissão foi feita no YouTube, mas vai ser retransmitido no Facebook dentro de instantes. E aí espero que todo mundo possa acompanhar por lá também. E teremos matéria, quer dizer, no próprio site e outras oportunidades, né, senador? Muito obrigado. Eu agradeço, acho que isso alimenta a democracia, né? O debate é essencial e sobretudo, nesses espaços. Acho que vocês estão de parabéns por isso. Obrigado. Se há divergências, que elas sejam expostas. Obrigado, Alex. E até a próxima. Eu agradeço.